Aí eu voltei aqui. No último vídeo eu contei um pouco sobre o perrengue que a gente está passando para localizar as nossas coisas que nós perdemos dentro do trem do ICE na Alemanha. A caminho, né? A caminho das férias, estamos ainda em Gran Canária. Vim aqui dar um retorno de como que a história está se desenrolando. Não sei se ficou alguma dúvida do outro vídeo, mas como eu tô gravando esse logo assim, na sequência que os fatos estão acontecendo, então se vocês perguntarem alguma coisa, eu vou tentar responder no comentário, se eu esqueci de falar, porque eu realmente estava bem atordoada. Porque foram, né, a gente perdeu itens de valor, itens novos, enfim, a gente estava bem chateado. Mas, como eu disse, eu voltei aqui para contar como que a história tá se desenrolando, né? Hoje de manhã, assim que o Andy acordou, ele deu uma olhada, né, no onde as coisas estavam, que ele tem o localizador, pelo menos o da chave a gente conseguia ver. A chave estava dentro, aparentemente dentro da estação. Tinha um e-mail no e-mail do Andy, né, falando que era para ele entrar em contato com o escritório do trem, né, o escritório do ICE. E foi o que ele fez imediatamente, ele entrou em contato. E a moça que atendeu foi super simpática, assim, bem atenciosa. E falou pra ele, olha, a gente encontrou a mochila sim. E aí nessa hora ele ficou branco, sem mentira, ele ficou branco do mesmo jeito que ele tinha ficado quando ele percebeu que tava sem a mochila nas costas, né? Ele já ficou mega feliz, assim, por por eles terem encontrado a mochila. Eu nem lembrava disso, gente, mas a mochila foi eu que dei pra ele. Ele falou, essa mochila era um presente da minha esposa, tal. Ai, graças a Deus, né? Acredito, né? Qual é a chance disso acontecer? Enfim, ficou mega feliz. E aí eu do lado, né, no telefone, eu ficava assim, esperando a hora que ele ia perguntar. As coisas estão dentro? Perguntar o que tinha dentro da mochila, né? E aí a moça já começou a falar de como que ele faria para resgatar a mochila. Que seria, no nosso caso, a gente pode receber a mochila pelo correio, eles enviam pelo correio, aí você tem que se assegurar, né, de que você está em casa, porque é aqueles que você precisa assinar, né, aquelas entregas que você precisa assinar, ou a gente teria que fazer uma viagem até a cidade de Hamburgo, até a estação de lá e retirar pessoalmente. A gente ainda não decidiu muito bem o que a gente vai fazer, se a gente vai até lá, ou se a gente vai fazer isso por post. Mas a mulher assegurou que por post, né, mandar isso pelo correio, nunca aconteceu de eles extraviarem e tal, dar algum ruim. Então a gente está considerando, porque Hamburgo não é tão perto, né, da nossa casa. A gente mora no sul da Alemanha, Hamburgo é lá mais pro norte. Então vai dar, pelo menos assim, se a gente for de trem, por exemplo, vai dar umas 4 horas de casa. Então a gente está considerando receber isso em casa. E aí ele perguntou finalmente para ela, né, tem como saber o que tá dentro? Ela falou, sim, a gente deu uma olhada e tá com tudo que você relatou tá dentro. E, nossa, gente, deu um alívio, assim, né? É uma coisa material, óbvio, mas é um bem que a gente guardou dinheiro. Tava há muito tempo querendo comprar isso e tal. E aí a gente foi para os Estados Unidos no ano passado e acabou não dando, ele achou que tava muito caro, que não ia, que ele ia esperar e tal. E aí na outra vez que ele foi, ele já tinha salvo um pouco mais de dinheiro, né, guardado um pouco mais de dinheiro, aí comprou. Então foi um negócio que ele esperou bastante, né, ele é muito organizado com o dinheiro, ele é economista, né, gente? Ele manda muito bem com essas coisas de finanças, ele é muito organizado. E não é deslumbrado, né, então assim, as coisas dele são muito planejadas. Deu certo, graças a Deus. Se você perdeu alguma coisa dentro do trem, na Alemanha, a chance de você encontrar de novo ainda é grande, apesar de tudo que a gente experiencia, né? A gente que mora na Alemanha sabe que as coisas estão mudando e mudando muito rápido com relação à segurança. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando para vocês de que não me sinto mais tão segura na Alemanha. Muita gente compartilha passa pelo mesmo. Infelizmente, né, as coisas mudaram e estão mudando muito rápido. Não sei nem se o vídeo é para isso, mas talvez por ter se tratado de algo que a gente ficou apreensivo, né? Tava ali as coisas estavam meio que ali à disposição dentro do trem, então qualquer pessoa poderia pegar. Eu tava conversando com uma senhora hoje, agora há pouco, na beira da piscina aqui do hotel. A gente comentou dessa situação que aconteceu e ela falou, mas tranquilo, né, certeza que vocês iam achar, eu não teria ficado tão preocupada e tal. E aí, conversando com ela sobre como que tá a situação em alguns lugares da Alemanha, que a gente não tem mais essa certeza, né?
infelizmente, ela meio que eles têm medo, né, por causa do passado da Alemanha, de serem lidos assim diretamente com pessoas fascistas, nazistas, racistas, todos os istas ruins que tem por aí. E só que eu acho que às vezes eles se fazem meio de sonso, sabe? Começando a conversar sobre imigração, o fato de eu ser imigrante e tal, e como as coisas não foram tão simples, tão fáceis como é para alguns imigrantes que vêm pedindo asilo na Alemanha e tal, mas que mesmo assim a gente luta, né, para se integrar. E esse é um discurso que eu escuto às vezes de alguns alemães que vivem provavelmente numa bolha, não assistem, não leem jornal, que eles ignoram completamente a realidade do que está acontecendo na Alemanha, sabe? Eu vejo até imigrante mesmo, quando a gente fala sobre isso, não sei se é falta de informação ou se é medo de se comprometer, por a gente ser imigrante mesmo, de falar que não tá legal a situação, assim. Muitos imigrantes na Alemanha, eles não querem se integrar. São pessoas que vêm muitas vezes de culturas tão diferentes que querem impor essa cultura, né? E a Alemanha cometeu alguns erros de meio que deixar um negócio desenfreado e aí sem filtro, sabe? Acabou na época que muita gente que pedia asilo simplesmente entrava, ganhava ali o passaporte alemão, que eu tenho vídeo aqui no canal falando um pouco de como foi a jornada para conseguir. A gente que é brasileiro e mora aqui na Alemanha, mora lá na Alemanha, né? Sabe como não é fácil. Todo curso, todo processo, toda prova, toda documentação que você precisa ficar se provando o tempo todo não é fácil. Mas eu acho que você vai me entender, principalmente se você tiver uma experiência de vida fora do Brasil. Eu vejo que tem muita gente que recebeu ajuda desses países que tem uma condição econômica melhor, né, que são privilegiados, e essas pessoas não estão nem aí, elas estão mais preocupadas em inserir a cultura delas, do que se adaptar e se integrar e crescer dentro do país, porque tem oportunidade, né, a gente precisa querer. Eu conheço alguns imigrantes mesmo, principalmente pessoas que pediram asilo e não têm interesse de crescer, que eles estão satisfeitos ali com o auxílio do governo e é isso. E eles vivem como se fossem clãs mesmo, assim, eles vivem em comunidades. Não tenho nem 10 anos de Alemanha. Se eu já me envolvesse com comunidades e ficassem só com brasileiros ali, qual era a necessidade que eu teria de aprender o idioma, de passar os perrengues que a gente passa, mas me integrar, porque querendo ou não, foi o país que eu escolhi para viver esses anos, né? Então não dá para eu querer viver o Brasil na Alemanha, sabe? Sem filtro, né? Acabou trazendo muitas pessoas e aceitando muitas pessoas que às vezes são analfabetas no idioma deles, né? Eles não têm nenhuma profissão, eles não querem aprender nada. Ai, gente, muito complicado. E aí eu conversando com essa senhora e vendo assim que ela vive numa realidade totalmente diferente. Tudo muito bonito, a gente tem que ajudar o mundo e a gente tem que se unir para se ajudar, para ter pessoas assim, como eu, né, na Alemanha, querendo ajudar e tal. Eu acho que é muito bonito, muito romântico, né, mas a realidade não tem sido essa. Mesmo que esse vídeo chegue a pessoas que não têm muita noção do que está acontecendo, ele vai chegar a pessoas que também moram na Alemanha e têm visto, têm tido medo, às vezes, de ir em alguns centros da cidade, em algumas áreas da sua cidade. Mas o que a gente tem visto na Alemanha é essa realidade. E aí o governo põe essas pessoas em grandes centros, né, tipo Berlim, Munique. Aí o governo paga tudo, paga o aluguel dessas pessoas, paga auxílio para as crianças, para os filhos dessas pessoas, enfim, independente, até eles arrumarem um emprego, se estabilizarem, o que raramente acontece, né, em muitos casos. E aí o aluguel nessas cidades fica absurdo, pessoas como eu e você não conseguem pagar o aluguel naquela cidade porque é terrível. Para encontrar, você tem que ficar numa fila por horas, fazer uma entrevista para tentar alugar um lugar, enfim. São tantas coisas, gente, mas enfim, resumindo, esse vídeo é para falar que a gente encontrou a mochila, graças a Deus. A pessoa certa encontrou essa mochila dentro do trem, que foi um funcionário, levou pro escritório e agora a gente só precisa decidir se vai receber ela em casa. Você paga um valor, eu acho que é uns 30, 40 euros, você paga esses correios, né, esse envio, e é isso, torcer para também não extraviar, para dar tudo certo. Ou a gente vai até lá. Isso a gente ainda não decidiu, mas graças a Deus a gente recuperou as nossas coisas.
E é isso, se você estava torcendo para isso acontecer, muito obrigada. A gente volta no próximo vídeo a falar aí sobre outros temas, porque agora eu só queria mesmo trazer essa notícia boa e desabafar um pouquinho das situações na Alemanha. Eu nem sei se eu falei coisa com coisa aqui, se deu para entender, mas eu acho que se você mora aqui na Alemanha, se você tem lido sobre as coisas que têm acontecido na Alemanha com relação à segurança, economia e tal, políticas de integração, de imigração, você deve entender um pouquinho do que está acontecendo. E é isso. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.